Olá, pessoal. Meu nome é Tailana Silva e hoje a gente está aqui em mais um episódio do Dom Universitário. Hoje eu estou representando o Laboratório de Estresse, que é uma proposta nova do Centro Universitário. E para falar um pouquinho sobre estresse, sobre a carreira dela, que é um pouco focada no estresse, a gente trouxe a Angélica Krisanovski. Bem-vinda, Angélica, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Falar de estresse é uma coisa que eu gosto bastante, então é sempre um prazer poder estar falando sobre esse tema. Ai, que legal. Pergunta como que você caiu nesse mundo do estresse, porque é muita coisa para estudar. Agora a gente está vendo vários estresses e várias coisas. Como que você caiu nesse mundo do estresse? Então, começa acho que um pouco com a minha carreira assim na própria psicologia, né? Eu, como muitos alunos que escolhem a profissão de psicólogo, eu tinha algumas demandas que eu achava que com a graduação a gente poderia resolver, mas aí a gente descobre que, na verdade, a graduação só traz mais demandas e mais demandas e mais demandas. Mas foi um pouco nesse sentido, assim, um pouco para tentar, no começo, né? Foi para tentar entender um pouco do que eu estava sentindo, do que eu estava passando na época, principalmente numa questão ali, né, nos últimos anos da faculdade, onde a gente começa com os estágios, com o TCC, então foi mais ou menos nesse caminho, né, e na faculdade que eu estudava, a gente também tinha um laboratório de estresse, então Hum, foi nesse caminho, foi nesse sentido que eu comecei a trabalhar um pouco com o estresse lá no laboratório também. uhum. E como que foi esse laboratório de estresse? Eu fiquei curiosa para saber como que era o laboratório de vocês. Ah, era muito legal mesmo. Eu não sei como que é o de vocês, mas o nosso a gente trabalhava bastante com, enfim, era vários TCCs, vários projetos, tanto de iniciação científica quanto projetos de extensão. Então a gente conseguia fazer vários projetos ali dentro. Então meu TCC foi voltado no tema de estresse. Eu entrevistei 200 habitantes aqui de Curitiba e para avaliar sintomas de estresse dessas pessoas. Eu também fiz uma iniciação científica dentro do laboratório para verificar as publicações, né, que eram sobre intervenção de estresse. A gente também fez grupos de manejo de estresse, a gente fez vários processos ali, várias atividades relacionadas com o estresse, então foi muito legal. Eu acho que a coisa mais legal, quer dizer, não é a mais legal, mas é uma das mais legais, é que no final de tudo isso, a nossa professora juntou todos os TCCs e produziu um livro com isso. Então, o meu TCC acabou virando um capítulo de livro, que foi produzido pelo Laboratório de Estresse. Ah, fantástico. Eu estava olhando seu currículo, eu vi mesmo que tinha um capítulo publicado, mas nossa, muito legal saber que veio do laboratório, assim, que a gente Sim. ainda está dando passos pequenininhos, assim, eu acho que a gente iniciou agora, a gente está aprendendo, mas é incrível conversar com alguém que já teve essa experiência, né? Porque é, é bastante coisa, bastante oportunidade que o laboratório dá pra gente. Sim, e nem se fala assim o quanto isso ajudou na minha carreira, né? Eu comecei, até hoje eu trabalho muito com transtorno de ansiedade e estresse, mas foi assim o que me ajudou muito no começo de profissão, porque a gente sai da faculdade meio sem saber nada, né? E aí esses projetos do laboratório ajudaram a desenvolver um pouco a minha postura profissional, algumas atividades eu consegui replicar no consultório depois. Então foi bem interessante mesmo para minha carreira profissional. Sim, eu vi que você fez bastante consultoria, assim, para empresa e tal, e você consegue conciliar essa formação sua, focada um pouco no estresse, tanto no consultório quanto empresarial, assim, porque às vezes a gente tem Sim, dificuldade de linkar, eu acho, né? eu fiz bastante, trabalho bastante, agora um pouquinho menos, até por causa de outras demandas, mas eu já fiz bastante CIPATES, né, que são aquelas semanas de prevenção ao acidente de trabalho, a maioria delas relacionadas ao tema do estresse, né, estresse, depressão, mas estresse e ansiedade, assim, é o tema que as pessoas mais pedem para CIPAT em empresas, então dá para linkar sim. Uhum. E hoje, assim, como que você vê esse estresse? Porque eu acho que a gente estava conversando bastante sobre a Covid, né? Eu acho que a gente estava conversando com funcionários, colaboradores, e a gente viu que a Covid teve um papel bem significativo no estresse que a gente está sentindo hoje em dia na volta da rotina. E Aham. como que isso tem aparecido para você?
Bom, se a gente for pensar que a própria definição de estresse, né, é uma reação a quando a gente tem algum tipo de situação ou estressor que nos tire do equilíbrio, pensa uma coisa que nos tirou mais do equilíbrio que a Covid, eu acho que não teve em décadas, né? Claro, a gente sempre cada vez mais, né? Essa demanda de trabalho, demanda corporativa, ela é muito alta, mas eu acho que na Covid foi onde a gente teve que se adaptar, daí se adaptar de novo, e aí teve muitas incertezas, né? Então, realmente, a Covid foi um estressor bem grande para a população. Fica aí uma dica para TCCs, né? Que pode ser sobre como que a Covid afetou, porque eu acredito que afetou bastante. Claro, eu tenho uma visão um pouco limitada, né, dentro do consultório, com os alunos que eu converso, né, mas eu acredito que afetou bastante. Uhum. E hoje em dia, com o que você tem trabalhado, assim, conta mais um pouquinho para mim sobre o que você está fazendo atualmente. Atualmente, eu trabalho na clínica, né? Eu tenho uma dedicação aqui na clínica, de meio período. Um outro período eu trabalho numa faculdade, eu dou aula de análise do comportamento, processos básicos. A gente tenta aí, né, linkar também um pouco o estresse ali nesses processos, porque também é bem importante, né? E trabalho também em consultoria organizacional, mas é bem menos. É mais, assim, essa questão de agora mais da clínica e da docência. Entendi. E a docência para você, como que é? Estressante? Porque eu vi que você trabalha com isso já tem um tempo, você gosta disso bastante. A docência, ela é estressante, assim? Olha, como toda profissão, ela tem os seus estresses, né? Tem os seus estressores, mas a docência, para mim, eu sou muito apaixonada. Eu gosto muito de ensinar, gosto muito de explicar as coisas, então, para mim, a docência é apaixonante, apesar de ser, de fato, uma fonte de estresse, né? Porque ela não tira a gente ali do equilíbrio, mas eu acho que é um estresse positivo, eu acho que é um estresse bem importante, assim, para o crescimento profissional, eu gosto bastante. Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu que estou estudando um pouquinho mais, já estou entendendo, mas para o público que está assistindo, você pode definir para a gente o que é estresse e por que ele pode ser bom e por que ele pode ser ruim? Ok, então vamos lá. A definição de estresse da LIP, né, que é a nossa maior pesquisadora de estresse aqui no Brasil, é uma reação psicofisiológica. Parece difícil, mas não é. É uma reação que é tanto fisiológica quanto psicológica quando a gente tem uma situação ou algum aspecto, enfim, algum gatilho que nos tire do equilíbrio. Então, isso pode ser para coisas ruins, como, por exemplo, um medo, pode ser alguma coisa que nos deixa com medo, que nos deixa ansioso, que nos deixe com raiva, mas também pode ser para coisas boas, como uma coisa que a gente fique feliz, uma coisa que tira a gente, na verdade, tudo que tira a gente dessa zona de conforto. É isso que gera o estresse. E sim, o estresse ele pode ser muito positivo, né? Inclusive, ele faz com que a gente crie essa energia. Já vou explicar um pouco melhor como, né? Cria essa energia para a gente conseguir fazer as coisas, conseguir ter essa energia suficiente para se movimentar, para fazer as coisas, para correr atrás dos nossos objetivos. Então, o estresse não é o problema. Às vezes as pessoas chegam aqui no consultório e falam: ai, tira meu estresse, tira minha ansiedade. Eu digo: não posso, não tem como, porque são emoções, são processos muito importantes para o organismo, né? A gente tem que saber lidar com eles. Uhum, sim, eu dei risada porque é algo que aparece. Eu tô iniciando a clínica agora, instituições e tudo. E aí a gente fala, tipo, galera, olha, não tem como tirar vocês da ansiedade. A ansiedade não é um ser horrível e o estresse não é um ser horrível, né? É a forma como a gente lida e a quantidade também de estresse, de ansiedade. Mas faz parte. Exatamente, ela realmente é bem importante. Já comentando um pouco sobre isso, né, se a gente for pensar, o estresse ele é super adaptativo, né? Ele vem lá dos primórdios da humanidade, né? Não só da humanidade, os animais também têm, né? Ele serve como se fosse uma preparação para ação. Então, quando antes lá os nossos antepassados se deparavam com animais, se deparavam com situações perigosas, o estresse ajudava a preparar o corpo. Então, o que que fazia primeiro, né? O animal via, o organismo, né, via uma situação perigosa, essa situação perigosa ativava o sistema nervoso parasimpático, ativava, né, o batimento cardíaco mais rápido para bombear sangue
para a maior parte do corpo, aumentava a pressão também para ajudar nesse bombeamento, a glicose subia, o ácido do estômago aumentava, porque se o animal tivesse acabado de comer, ele teria que digerir todo esse alimento, né? Então, tudo isso fazia essa preparação para lutar ou para fugir desse animal. Então, veja como é importante. Eu acho que sem estresse a gente não teria sobrevivido esses milênios aí, né? Não tem nem como acontecer a evolução. Que você falou ali do... Até os bichinhos se sentem estressados, né? Você vê ali se você tem cachorrinho ou gatinho, ele tá dormindo, você chega e você fala com ele acorda já, porque ele tá preparado para ação, né? Eu não sei se algo vai me atacar, o que vai acontecer. E hoje em dia a gente tem visto, talvez a gente não consegue separar essa preparação para ação de um quadro que você tá sempre em alerta, né? Porque pelo que eu andei estudando, é isso que acontece. Quando você está sempre em alerta, é aí que entra o problema. Exatamente, porque veja, né? Ele teve essa função adaptativa para nos preparar para alguma situação perigosa. Só que hoje em dia, os nossos leões, nossos tigres, nossos animais perigosos, eles estão muito mais em situações psicológicas, situações que a gente às vezes interpreta e cria, do que situações reais, né? Porque era esse o objetivo, que o organismo visse uma situação perigosa, lutasse ou fugisse, e depois voltasse ao equilíbrio. Como hoje a gente não vê, né, não tem mais situações físicas reais, né? Muitas das coisas que a gente se estressa ou fica ansioso são questões muito mais psicológicas, são interpretações. Então, acaba que o corpo fica o tempo todo em alerta, porque o nosso cérebro não desenvolveu a ponto de separar o que é uma reação física, o que é um estressor físico, que ele precisa resolver na hora, e o que é um estressor psicológico. Então, o nosso corpo ele responde da mesma maneira. Uhum. E deixa eu te perguntar, como que isso acontece no local de trabalho, por exemplo? Porque você começa a trabalhar, você gosta do trabalho que você está fazendo, e de repente você se vê numa situação que você está estressado todos os dias. Como que chega nisso? Então, normalmente, né, o estresse ele é um pouco silencioso. A gente percebe ele só quando começa a ter reações físicas mesmo, né? Quando a pessoa começa a não dormir, porque aí são aquelas sintomas de reações em níveis mais graves do estresse, né? Então, o estresse ele é meio silencioso mesmo, ele é sorrateiro. Então, a gente às vezes vai negligenciando até que chega o ponto que o corpo dá um sinal, né? Ou a pessoa não consegue dormir, ou ela tem crises de ansiedade, né? Então, normalmente quando já está nos níveis mais altos. Uhum. E esse estresse mais agudo, ele tem uma tendência a aparecer mais fácil em quem já tem um quadro de ansiedade, quem tem um quadro depressivo, quem já tem um transtorno ali de humor? Então, ele tem uma tendência, assim, né? Porque essas pessoas já têm é como se o nível, né, de equilíbrio delas já estivesse desequilibrado, digamos assim, né? Uma pessoa que já tem um quadro depressivo, um quadro de ansiedade, normalmente já tem, né, já está nesse nível maior, assim, né, de desequilíbrio. Então, é comum mesmo isso acontecer. Uhum. E como que, assim, pensando, porque o laboratório ele pensa de uma forma um pouquinho mais de instituições, né? Como que você pode auxiliar nesse processo, né? Enquanto profissional de psicologia, você pode auxiliar no processo de perceber os fatores estressores e como diminuir esse estresse em uma instituição. Então, eu acredito que a gente, enquanto psicólogo organizacional, tem um papel super importante na identificação desses estressores, né, da situação, né, que a gente chama talvez de clima organizacional, né, de um termo mais popular, assim, né, para a população geral. Então, é uma forma da gente avaliar que tipo de situações que são possíveis estressores ali. Seja uma situação, uma relação da chefia, uma chefia mais autoritária. Então, acho que esse seria, assim, o ideal do nosso trabalho, é trabalhar enquanto psicólogo organizacional para poder prevenir reações mais agudas, reações mais graves do estresse. Acho que esse é o nosso papel ideal. Só que esse é o ideal, né? O real normalmente não é assim. O real é quando já aconteceu alguma situação, ou tem pessoas que estão muito estressadas.
O que acontece comigo também, né, é algumas empresas entrarem em contato comigo para fazer parcerias e atender alguns funcionários. Daí eu não atendo enquanto psicóloga organizacional, eu atendo enquanto psicóloga clínica mesmo, né? Mas também é uma outra possibilidade nossa, né? Trabalhar com psicoeducação, com palestras, com alguns tipos de estratégias de gerenciamento de estresse, de manejo de estresse. Então, são algumas possibilidades, assim, mas tem bastante possibilidade. Dá para a gente fazer muita coisa. Sim, e voltando um pouco mais para o contexto de laboratório, por exemplo, porque a gente ali está trabalhando enquanto laboratório, né? Como que um laboratório ele pode auxiliar nessa construção de eu acho que uma vida com estresse mais saudável, digamos assim. Eu acho que isso que está acontecendo agora aqui, né, desse processo de divulgação do que é o estresse, até a divulgação de manejo, de estratégias de manejo, a pesquisa mesmo, né, sobre o que a gente até comentou, como que as situações atuais estão afetando no estresse da população. Acho que tudo isso é super válido, né, enquanto profissão, enquanto pesquisa, enquanto universidade, né, para poder ajudar no estresse da população. Acho que tudo isso é muito válido. Por isso que fiquei tão feliz de descobrir que vocês estavam trabalhando com isso, porque eu acho que é super importante mesmo, né? Porque além dessa divulgação, está formando profissionais aptos para poder trabalhar com isso depois da formação. Sim, a gente ficou muito feliz também com você ter aceito o nosso convite, tanto para gravar o podcast quanto para a inauguração que a gente vai fazer no dia 13, porque é uma temática que quando a gente chegou, né, para o laboratório, a gente não imaginava quão grande era, assim, e o quanto está inserida em todas as áreas, né? Porque é o que você disse, é uma preparação para você agir. E a gente não vê o quanto isso está presente no nosso dia a dia, tanto de uma forma negativa quanto positiva, né? Que a gente acaba associando o estresse a algo negativo, acho que por uma Uhum. divulgação, né? E é até um cuidado que a gente está fazendo quando a gente vai divulgar sobre estresse. A gente fala, epa, gente, mas tem que falar da parte saudável também, né? Não é só a patológica. Sim, sim, até tem muita confusão, né, sobre essa diferença de estresse e a própria ansiedade, estresse e as emoções, né? Na verdade, o estresse é como se fosse a reação, porque a emoção ela tem muitos componentes, né? Ela tem um componente psicológico, tem um componente fisiológico, ela tem um componente comportamental, né? Então, a emoção, às vezes as emoções elas são muito mais, né, do que uma coisa ou outra ali, né? Então, acho que a própria divulgação sobre isso é fundamental. Na época, né, a gente fez esses grupos de manejo de estresse para a população em geral, então acho que é uma outra coisa super legal, assim, né, que dá para fazer, que já ajuda ali a população, enfim, né, a comunidade de maneira geral, né, enquanto universidade a gente tem essa função, né, de retornar um pouco para a comunidade esse conhecimento também, né, então acho que são várias possibilidades, né, que podem ser feitas. Sim, o nosso foco agora inicial do laboratório está sendo com os colaboradores, porque a gente conversando e até um feedback da professora, a gente viu ali que a galera estava bem estressada e a gente está querendo entender o que está acontecendo, porque é um local que a gente tem mais acesso, a gente tem mais facilidade de entrada, mas uma das ideias é sair dos portões da faculdade ali, que a Dom está localizada em um espaço ali que tem uma comunidade bem carente, né, nos redores, e eles precisam disso, porque a gente até conversa, né? Como que uma pessoa que trabalha 10, 12 horas catando reciclagem não vai ficar estressada, sendo que ela tem que enfrentar trânsito, ela tem que enfrentar outras pessoas, tipo, que às vezes não entendem a necessidade daquele trabalho. Então, a gente se questiona, às vezes, como não ficar estressado a nível, né, a um nível ruim, se você está sofrendo com várias coisas. E é isso, né? Tem essa função social também, o laboratório e os estudos. Legal, super legal. Sim. Eu queria te perguntar um pouco sobre. Eu acho que isso vai ficar para o próximo bloco, mas eu queria conversar um pouco sobre o burnout, porque está muito em alta essa temática, né? Tá todo mundo falando, e muitas vezes a gente não consegue diferenciar. Eu acho que um episódio de estresse agudo de um burnout, assim, porque é algo que Uhum. fica meio nublado para todo mundo. E queria saber, assim, como que na clínica, eu acho, é mais fácil diferenciar. Como que você consegue diferenciar isso?
Então, vou começar um pouquinho falando como que a gente avalia o estresse, né? O estresse a Uhum, gente avalia a partir dos sintomas. Então, são sintomas agudos mesmo, né? Aqueles que são mais iniciais até sintomas mais graves. Então, a gente avalia o nível desses sintomas, a intensidade dos sintomas e a extensão deles, a duração deles. Então, a gente tem sintomas que duram ali, né, de 1 a 2 semanas. Então, a gente fala assim, é uma ansiedade, é um estresse, na fase de alerta, que é uma fase, 2, 3 dias ali, é uma fase que a gente sabe que isso é, às vezes, uma situação que aconteceu, mas isso passa. Se ele começa a ter sintomas um pouco mais graves, assim, um pouco mais crônicos, digamos assim, uhum, que são fases, assim, né, que a pessoa, os sintomas duram 2, 3 semanas, aí é um tipo de estresse um pouco mais grave, que é uma segunda fase, né? Que é a fase da resistência ali, né? Onde a gente está, o corpo está tentando buscar equilíbrio, aí começam, né? Um pouco de pressão um pouco mais alta, uma irritabilidade, um cansaço mais constante, né? E aí, né, se isso não retorna, o corpo não retorna à homeostase, ao equilíbrio, vai para as fases de quase exaustão e de exaustão. Eu acredito que o burnout, ele tá bem nessa fase de exaustão, talvez um pouco mais grave ainda, né? Um estresse muito mais crônico, porque se a gente for uhum. pensar uma fase de exaustão, são os sintomas de estresse há mais de um mês. Então, assim, se a gente for pegar alguns sintomas, já entram, por exemplo, a pessoa já não tem mais uma pressão alta, ela pode desenvolver uma hipertensão, ela já não tem mais um cansaço constante, né? Uma apatia, uma depressão. Então, o burnout ele envolve um pouco esse desgaste excessivo, né? Que o estresse também gera aí nas fases mais graves. Então, eles estão relacionados nesse sentido. O burnout é como se fosse mesmo um estresse, assim, Gravíssimo. o mais grave dos estresses, né? Então, a pessoa começa a ter doenças. Então, veja, né, como eu falei, aquela reação inicial do corpo lá, coração acelerado, pressão alta. Imagina isso por meses numa pessoa, né? É claro que o órgão vai se desgastando e vai fazendo com que a pessoa ela realmente vá sendo prejudicada. Então aí entra quadros de muita irritabilidade, de falta de energia extrema, né, irritabilidade, e assim por diante. Uhum, Até coisas entendi. mais graves, né, tipo ataques cardíacos, infarto, né? Então é algo bem, bem sério mesmo. Uhum, sim, e é algo que até a gente não consegue diferenciar. Eu acho que como é um termo assim que está sendo bastante utilizado, a gente vê, né, bastante divulgação na mídia do burnout. Quando a gente começou a estudar estresse, a gente olhou e falou: tá, mas cadê o burnout? Que a gente esperava ver ele logo de cara. E a gente viu: ah, não, então não tá tão assim no começo do estresse, não é assim que funciona. É, Então, o burnout seria como tipo, se fosse um super agravamento assim da situação estressante, né? Ela não é isso. só um quadro, ela é algo prolongado, né? Tanto que para tratar burnout não é numa semana que a gente trata, né? É com medicação, é com repouso, é realmente como se o organismo não tivesse mais forças. É um desgaste excessivo. E você comentou, né, Thay, o quanto que isso hoje está bem evidente e dá para entender por quê, né? Se a gente for pensar na própria Covid, a gente meio que extrapolou os limites entre trabalho e casa, né? Durante a Covid, a gente não tinha mais horário para trabalhar, né? As pessoas trabalhavam em home office, não tinha mais limite entre lazer e trabalho, casa e trabalho, descanso e trabalho. Inclusive, muitas das tarefas que eu dava para os meus pacientes na Covid era pare de trabalhar dentro do seu quarto. Arrume um espaço para você trabalhar, porque senão não tem essa separação entre trabalho e casa. Sim, eu vou encerrar aqui a primeira parte para a gente fazer uma pausinha. A gente volta semana que vem, galera, porque a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esses papéis que nós temos, sobre a exaustão e burnout na segunda parte. Muito obrigada, até semana que vem, gente. Obrigada, até.